se lembra onde estava no dia 25 de Abril de 74. Com certeza, e faz amanhã 50 anos, dia 16 de março, que houve a primeira intentona das Caldas, já com os oficiais milicianos, em direção a Lisboa, e depois aquilo foi bloqueado. E eu estava, nessa altura, no regimento de artilharia pesada, na Figueira da Foz. E curiosamente, uma das coisas que nos chamou a atenção é que nós, a nossa função era transmissões, e levaram-nos para o meio do mato com alguns militares a ensaiar os tiros com a G3 e ao mesmo tempo, para desbloquear aquela pressão, tínhamos um soldado que é filho do 2º Galarza, e que é o Ramon Galarza, ainda hoje toca aí nos espetáculos, e ele no meio do mato, com a viola, começava a cantar canções do Zeca Afonso que os aspirantes e que os oficiais milicianos lhe davam. Curiosamente, no dia 24 de abril de 74, eu e mais 3 colegas, um do Domingues, um da Boidobra, malucos e amantes pelo futebol, saímos às 5 horas do quartel, desenfiámos-nos, como se dizia na gíria, e fomos ver um jogo do Sporting que jogava para a taça UEFA na Alemanha. E quando regressámos ao quartel, depois de jantar e de ver o futebol, eram para aí umas 10h30 da noite, já havia uma revolução dentro do quartel, porque o comandante do quartel era um indivíduo, conservador, ligado ao antigo regime, e não se quis associar aos oficiais milicianos. E então deram-lhe voz de prisão e ao levá-lo para a cadeia interior do quartel, aconteceu uma cena muito, muito caricata, que ele disse para o Diniz de Almeida, o capitão Diniz de Almeida, que foi um dos cabecilhas principais do movimento: o senhor sabe em que condições onde me vai pôr? Acha que tem condições este cubículo da cadeia? Então, tem condições para aquele soldado, não tem condições para si? Lá para dentro. E tiraram o Tramagal. O Tramagal porque eu era o Covilhão, o outro era o Tramagal, porque eram pelas cidades que conheciam as pessoas. E então, com os obuses e com as berliés, rebentaram um paiol, fomos todos munidos, eram todos carregados com a arma, com a G3 e com munições em quantidades industriais, eram quilos que levávamos nos bolsos, e fomos em direção ao Forte Peniche. Chegámos de madrugada, entre as 7 e as 8 da manhã, colocámos os obuses em frente ao forte, em posição de fogo, no caso de não se renderem, e claro que durante a noite estava a decorrer um movimento em todo o país. Tanto assim que junto connosco juntou-se Coimbra e Viseu, foram lá ter, os outros chegaram mais tarde, e depois também, há coisas que nos emocionam e que nos ficam na memória. O capitão disse-nos a determinada altura: fiquem, nós estávamos virados para o forte, e ele, fiquem já em posição de fogo. E nós, todos com a G3 apontada, os caminhões, as berliés, seguiram em frente da porta do forte. E a ironia das coisas, naquele dia havia uma feira, como a feira que se faz aqui às segundas-feiras, um mercado. As pessoas ficaram tão atrapalhadas, tão assustadas de ver aquele aparato todo com armas apontadas para eles, pareciam ratos a fugir e a meterem-se debaixo das tendas. Ao qual o nosso capitão lhes foi avisar: saiam, mas estejam tranquilas, não há nada contra vocês, não é com vocês. E alguns já estavam a ouvir na rádio o que estava a passar. Então nós demos volta e concentrámos em frente entre a água, entre o mar e o forte, que é tipo uma ilhazinha que faz ali. E depois aí começou
um vendaval de pessoas a ir junto de nós, a dar-nos alimentos, a dar-nos tudo o que tinham. Porque vocês estavam a participar no Exatamente, e eles movimento sabiam Liberdade o que é e que eles existia ali sabiam. naquela cadeia, que eram presos políticos. O Álvaro Cunhal, por exemplo, e outros saíram dali, fugiram por ali através de lençóis, juntamente para a água, e fugiram. Eu sempre fui assim um bocadinho emocionado e tímido. O que é que acontece também comigo? Eu via as senhoras e os homens a darem pão, a darem conservas, a dar fruta às pessoas, e eu estava ali assim um bocadinho acanhado. A seguir vi que acabou, e houve uma senhora que olhou para mim: e já não tenho mais nada. E eu peguei numa nota de 20 escudos e pedi à senhora se nos ia buscar pão e umas latas de conservas de atum ou de sardinha, e a senhora foi a correr e trouxe-nos, porque pronto, nós volámos da Figueira da Foz às 2 ou 3 da manhã, 2 da manhã, e chegar ali embaixo, e depois curiosamente, eles decorrido 1 hora ou 2, os militares que estavam lá, a GNR e a PIDE, entregaram-se, e nós ficámos a tomar conta do forte. Só como vos disse há pouco, juntou-se os quartéis de Coimbra, de Viseu, e não tenho a certeza se da Guarda, mas Viseu e Coimbra foi. E como éramos muitos lá, e eram só 14 presos políticos, aquilo estava controlado. O nosso batalhão veio para o regimento de engenharia, para a Pontinha, que foi onde o Marcelo Caetano, o Mérico Tomás e alguns ministros e diretores da PIDE foram presos até depois saírem para os Açores ou para a Madeira, e daí alguns desertaram para o Brasil. Mas eles estiveram lá presos e eu não os vi, mas estive junto deles, porque nós chegámos ao final do dia do 25 de Abril, no final do dia a Lisboa, fomos para o regimento da Pontinha. À 1h da manhã fui à manutenção militar, porque era a hora que acabavam de fazer o pão, buscar pão para mim e para os meus colegas, eu e mais alguns nos carros. E depois foi um desenrolar de situações. Nós parecíamos uns deuses na Figueira da Foz, na Covilhã, mesmo nos transportes públicos, onde nos viam, era algo que, pronto, as pessoas sentiam-se todas agradecidas e contentes e alegres por tudo o que estava a acontecer. E foi assim que eu fiz parte do 25 de Abril. E as pessoas estavam agradecidas porque tinham sido o fim de 40 anos. Sim, e curiosamente, nós no interior não tínhamos tanto, mas aquela percepção das cadeias, da Trafaria, de Peniche, de Cacilhas, onde havia presos políticos, toda a gente sabia que havia alguma coisa. Aliás, os partidos da oposição, o PS, o Partido Comunista, o MDP-CDE, eram partidos que viviam na clandestinidade e que estavam muito ligados principalmente à parte da cultura e da educação. E isso, como o foco principal era as universidades, Coimbra, Porto, Lisboa, havia muito mais conhecimento sobre a ditadura, porque nós, infelizmente, no interior, e ainda hoje, andamos um bocadinho atrasados, mas graças ao desenvolvimento cultural, desportivo e principalmente democrático, nós hoje temos água e luz e saneamento e vias principais para nos podermos deslocar. E há 40 anos atrás, ou 50 anos, a maior parte dos nossos concelhos não tinham água, luz nem esgotos em casa, ainda as pessoas viviam com candeeiro, com fogão de petróleo. Por acaso nós temos essa noção nas entrevistas que fizemos, que aqui no interior passou um bocadinho despercebido. As pessoas aperceberam-se porque o disse que disse. Televisões havia muito poucas, eram as telefonias, também toda a gente não tinha, as pessoas trabalhavam no campo. Exatamente. A maior parte apercebia-se pelo disse que tinha lá acontecido alguma coisa, ficaram contentes, mas a verdade é que... E sabes que todas as cidades onde havia quartéis militares era mais fácil o conhecimento desta revolução. No interior, as pessoas viviam de sol a sol, ou no trabalho, nas fábricas, ou no campo, e há 50 anos também havia
pouca comunicação, porque era próprio, nós estávamos isolados de tudo e de todos. Era ironia ou não, dizia-se antigamente que no tempo da ditadura votavam os mortos e os vivos não os deixavam votar, não é? E nós hoje temos a liberdade, a partir dos 18 anos, de decidir quem é que desejávamos ou queremos a governar este país. E foi assim. E depois, pronto, deu-se o 1º de maio, no 1º de maio, 6 dias depois, não é? Do 24 e 25, já estávamos na Figueira da Foz e há coisas que nos ficam na memória, porque nós éramos uns deuses no sentido da palavra, toda a gente nos batia nas costas, toda a gente queria oferecer uma bebida, oferecer uma flor, um cravo, que era o símbolo da Revolução, e isso a mim comovia-me bastante. E o depois, passado algum tempo, foi confuso, foi minimamente pacífico? Como é que depois o primeiro meio ano após o 25 de Abril, pronto, houve isto virou-se uma página e houve a tentativa de cobrar a fatura a quem fez tanto mal ao longo de todos estes anos. E depois houve excessos, como é óbvio. Eu, quando acabei o meu curso na Figueira da Foz, fui para Oeiras e, ironia das coisas, acabei por ficar também integrado no COPCOM, que eram umas brigadas de militares que evitavam ou que seguravam as grandes manifestações e os excessos que havia. E eu ainda tive em proteção no Marquês de Pombal, numa dessas manifestações, que eu não sei de onde é que vieram tantos milhares de pessoas de um lado e do outro. Pronto, e depois às vezes havia aquela coisa de quererem acabar com quem lhes fez mal, mas isso era natural. As pessoas estavam eufóricas, estavam com vontade de fazer o mesmo que eles tinham feito a eles. Mas não se faz a vida a zangarmos uns com os outros. E recuando um bocadinho, quando saiu da Covilhã, sim, para a tropa, qual era o seu conhecimento aqui? Provavelmente iam muitos jovens. Sim, porque sabes, nós fomos para a tropa com 20 anos e depois é assim, também a história obrigava-nos a isso. A maioria dos miúdos com 19, 20 anos eram casados. Com os 16, 17 anos os pais queriam era ver-se livre dos filhos. Hoje estão cá até aos 40 e continuam a ser os nossos meninos, não é? Mas naquela altura, e eu fui para Castelo Branco, o meu primeiro quartel, a recruta foi feita em Castelo Branco e curiosamente também coincidiu com o meu primeiro casamento e curioso que a minha primeira filha nasceu no dia 29 de maio de 74. A confusão era tanta dentro dos quartéis, o abuso, a anarquia, pronto, mas não havia disciplina, não havia nada, como tínhamos apanhado os primeiros 3 ou 4 meses. Eu só soube 2 dias depois que tinha alguém na família, porque o telegrama não me foi entregue, não era o telegrama era do ultramar. A mensagem mandavam esqueço-me agora o nome dos correios, mandavam não era uma mensagem, era tipo um e-mail pelos correios, e aquilo que devia ser entregue na própria hora foi entregue 2 dias depois. Era então assim. Só soube conhecimento que foi pai passado algum 2 dias. Era assim, eram coisas. E dali depois, como lhes disse, acabei a minha especialidade, que era transmissões, fui para Oeiras e estive lá até ao final do ano. Entretanto, depois também começou-se a encurtar o período de serviço militar e também eu acabei por sair mais cedo. E depois voltei para a minha cidade, para a Covilhã, integrei os quadros da Câmara Municipal, era técnico
da biblioteca, arquivo e documentação, e ainda hoje, todos os anos, no 25 de Abril, mais dia, menos dia, mas na semana do 25 de Abril, temos um encontro na Figueira com todos os militares, que na altura, com todos, alguns infelizmente já cá não estão, mas com todos os militares, e sempre para recordar, porque depois todos temos uma história, uma brincadeira para contar. E passado 50 anos, esta data, nesta altura, que até há alguns direitos, pronto, são postos em causa, qual é o significado? Chegámos aos 50 anos, valeu a pena? Valeu. Valeu a pena, valeu, mas com alguma apreensão, porque nós há 50 anos atrás, eu não digo tanto, mas se calhar 60% ou 70% da população portuguesa pouco pão tinha para comer. Hoje estraga-se tudo, não sabemos dar valor às coisas boas que tem a vida, a harmonia, a família, os amigos, a sociedade, e infelizmente a democracia também nos trouxe algumas coisas negativas, como a corrupção, o fator C que é terrível em todo lado, e pena também as pessoas não terem a dignidade quando nos vão representar, não terem a dignidade de pôr de parte e de lado, com que senta de cabeça erguida devia ser da mesma forma. E infelizmente não, nós temos visto situações tristes, tanto compadrio, tanto roubo, tanta corrupção, e é um crime. Isso não pode acontecer, e os nossos partidos principais deste país têm que criar novas condições e novas exigências para quem nos quer representar, porque depois é um descrédito para todos nós, não é? Por isso vemos chegar o que vemos de... Como é óbvio, com alguma tristeza minha, porque eu sou-lhe sincero, eu faz hoje 8 dias disse para 2 amigos meus, já cá não estão os meus pais, mas se cá tivesse eu levava-os ao colo a votar, porque eu sabia que iam votar no PS. Eu sabia, porque eles comeram o pão que o diabo amassou. E nós, e a camada jovem hoje, que nada lhes falta, graças a Deus, e graças ao sacrifício dos pais, estão a esquecer os direitos fundamentais, que é a liberdade, mas também a educação, que falta em muito lado, e a falta de civismo, porque nós vemos aqui no nosso pequeno concelho tanto vandalismo, para não falarmos no país todo, mas isto é uma amostra daquilo que se faz neste país. É um crime, porque destroem aquilo que nos custou a ganhar, a fazer, e pagamos depois tudo, porque os impostos recaem sobre tudo isto, não é? Pois as pessoas que temos falado é um pouco isso, têm um pouco saudosismo, não do tempo de antigamente, desta parte de falta de liberdade, da miséria, mas a verdade é que recordam com algum este sentido de educação, do que é nosso, de preservação da família, dos direitos da liberdade. E sabes que hoje nós, infelizmente, o ser humano começa a ser um robô. Começamos a deixar de lado os nossos filhos, e os nossos filhos começam-nos a ignorar. Nós damos-lhe um telemóvel, ou uma tablet, ou um computador, e ficam ali, a pensar para eles, e nós nem sabemos que estão lá. Olha, vem comer, olha, vai tomar banho, e pouco mais. Eu acho que há muita falta de diálogo familiar, e até mesmo nos postos de trabalho, nos empregos, há muita falta de diálogo, porque é verdade que há 50 anos quem é que tinha uma televisão, uma telefonia em casa? Poucos ou nenhuns. Há 50 anos havia muita coletividade, em qualquer bairro tinha um grupo ou um clube, qualquer bairro das cidades e das pequenas povoações. Hoje essas coletividades praticamente toda a gente as ignora, ninguém sabe que existem, ou sabem, mas não querem saber. E há 50 anos ninguém tinha um jornal em casa, ninguém tinha uma telefonia, iam ao clube jogar matraquilhos, beber um copo, mas ler os jornais e ver a televisão a preto e branco, porque não havia pouco. Hoje cada divisão das nossas casas tem um televisor, não é? E também nos isola, e daí que nos criamos um robô dentro de nós. Eu acho que correu muito bem, eu acho que está.
Não está, eu acho que Pá, cortem se disse alguma asneira no sentido da palavra. Não, nada é asneira. Infelizmente nós temos reparado nisso, as pessoas, os mais idosos não se aperceberam muito bem, quem trabalhava no campo não se apercebia muito bem, sentia que as coisas estavam mal, sentiram mudanças, toda a gente reconhece essa mudança e que, mas pronto, também há um saudosismo do tempo, de tudo, de regra, da educação, da postura, tudo. Isso é uma falta. E deixa-me dizer-lhe uma coisa. Em termos de famílias, havia mais união do que há agora. Sim. Agora há mais inveja do que união entre a família. Isso é verdade. E isto está desligado agora? Não. Me dar um exemplo mesmo, mas já me calo. E só uma pergunta, pronto, sim. Como é que vocês, militares, que pronto, provavelmente nos corredores do quartel já preparavam algo, já sabia, como disse, desde o 16 de março, sim. Como é que havia esse esconder, não deixar passar com outras pessoas das vidas e da... Exato. Ou seja, teve que haver um grande cuidado. Muito, muito cuidado, e nós passou-nos um pouco ao lado. Para nós foi quase uma surpresa do 24 para 25 de Abril, porque nós víamos nos espaços de diálogo com os oficiais milicianos que há tempos atrás isso não acontecia, porque havia as hierarquias militares e o indivíduo do topo não conhecia o indivíduo lá de baixo. Daí o que eu te dizia quando o comandante do quartel, o capitão lhe deu ordem de prisão, vai ali para dentro. O senhor acha que tem condições para mim? Então não tem condições para o Tramagal, que tinha batido com o carro e, como não tinha de aparar já o carro, foi preso o militar, o motorista, e meteu lá. Havia um afastamento muito grande, hierárquico. Esta preparação foi feita muito limitada, com meia dúzia de oficiais milicianos em cada, ou capitães, ou poucos majores, era do capitão para baixo, cabos e oficiais milicianos, e eles tinham pequenos grupos, havia abertura, notava-se que havia diferença, inclusivamente eu vi isso na Figueira da Foz. Na Figueira da Foz até a alimentação começou a ser diferente, no sentido de nos trazer mais concentrados, mais animados e também distraídos. Porque é que aquilo vai para além? O que é que anda a fazer ali? Estás a ver? Daí ser uma surpresa para o antigo comandante do posto, quando foram juntos da casa dele às 10 horas, porque dentro do próprio quartel havia uma casa que era a casa do comandante, e que foram lá a bater-lhe à porta para ele se ligar ao projeto, à iniciativa da Revolução, e ele, como estava ligado ao anterior regime, recusou. E ao recusar, deram-lhe ordem de prisão e lá o puxaram e lá o levaram, porque depois já não foi lá só um, foram lá 5 ou 6 capitães e oficiais milicianos a agarrá-lo e darem-lhe ordem de prisão, e nós a carregarem os caminhões e a anexar os obuses, os obuses são os canhões enormes, aquilo uma Mas volta nada foi daquelas. disparado, pois não? Não, graças a Deus não. Houve uma cena engraçada, quando chegámos a Lisboa, entramos mas isso foi um pequeno desaire. Quando entramos no regimento de engenharia, nós recebemos ordem do capitão para retirarmos o carregador da arma. E houve malta, ou que a emoção, ou distraído, tiraram o carregador, mas deixaram uma bala na câmara. E houve um que deu no gatilho, o tejadilho do nosso caminhão parecia o papel do cigarro, parecia a barraca toda arrebentada. Mas se o indivíduo levasse com o gatilho em frente, limpava o que estava na frente, não é? Calhou ter a arma, a G3 virada para o teto. Se vira para a frente, limpava o que tinha. Foi engraçado, pá. E depois, pronto, a gente também
São recordações. Chegámos à Pontinha, epá, há militares nos quartéis de todo o país. Quem era o cozinheiro lá no regimento da Pontinha? Era um indivíduo do Dominguizo. Opa, já estamos safos, mas eu ao imitar da manhã ainda fui buscar pão. Para mim e para os colegas, não é? Eu e outros. E foi assim. Quero cantar bem alto para que o tempo do sonho e do sorriso venha depressa. Quero de volta o por favor e obrigado que também eram do meu tempo. Eu sou do tempo em que pouco ou nada havia. Muitas vezes nem pão na mesa tinha. Eu sou do tempo em que tudo faltava. Não quero mais esse tempo que chegará amanhã. Outros dias estão para vir.